alegria em Deus meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abrão e de sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado aqui em Lorena. E já desde pequeno eu comecei ajudando na missa, sendo coroinha do padre e coisas desse tipo. Já desde pequeno eu estava acostumado dentro da casa do Senhor. Aprendi com minha avó. Aos 8 anos, 9 anos, eu já frequentava a missa. Mas aconteceu comigo uma coisa interessante. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, aconteceu comigo o que a psicologia chama de cleptomania. E o que é isso? Na verdade, é a mania de pegar as coisas dos outros. É o nome chique do ladrão. Para não dizer que eu sou ladrão, que eu era ladrão, então eu digo que eu sou cleptomaníaco, porque as pessoas não sabem o que é isso, então ficam olhando assustados. O que será que é isso? E na verdade, eu comecei a pegar algumas coisinhas. E naquela idade, eu já queria ser padre. Com 12, 13 anos eu queria ser padre. E adivinha quem mais eu roubava? Os padres. E lá em Lorena, vocês sabem, tem os salesianos. E eu era coroinha de muitos padres salesianos. E depois do Dom João. E naquela época era Monsenhor Francisco e outros padres. Eu era coroinha com eles. E sempre pegava alguma coisinha dele. Porque eu queria ser padre, eu queria ter coisas de padres. Mas ao mesmo tempo, eu estava procurando ser uma pessoa santa. Então, eu ia me confessar. E às vezes coincidia de eu confessar com o dono das coisas que eu havia pego. Então vocês imaginam, né, a penitência que eles davam. Não era 3 Ave Marias, claro que não. Eles diziam para mim: você vai pegar tudo que você roubou e vai entregar para o dono. E sem perceber, é isso que eles não conseguiam entender, da mesma maneira que eu pegava, eu devolvia, e eles não entendiam nada, como que eu conseguia fazer aquilo. E de repente, em Lorena, minha fama começou a crescer, mas começou a crescer como ladrão. Começou a crescer como ladrão. E de repente eu era vigiado, eu era policiado, eu já não tinha mais tranquilidade, nem liberdade, as pessoas estavam me vigiando, me pressionando. Exatamente em 1980, eu conheci um rapaz, tinha a minha idade na época. Nós nos tornamos amigos, nos conhecemos na escola, e comecei a frequentar a casa dele, ele começou a frequentar a minha casa, que coincidentemente
tal jovem é filho de um pastor evangélico. E toda a família, é claro, toda a família é evangélica. Em 1980, porque de repente dentro da igreja eu me sentia pressionado, eu me sentia sem liberdade, eu acabei comecei a frequentar uma igreja evangélica chamada Assembleia de Deus. Claro, no começo eu só estava indo por ir. Mas chegou um momento que eu me decidi, eu quero ser evangélico. Então, em novembro de 80, eu me batizei em águas. E a partir daquele momento, eu comecei a ser da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É claro que mesmo dentro da Igreja Evangélica, eu continuei roubando. Lá não tinha imagem, não tinha cruzinhas, claro, eles não gostam, não aceitam isso. Mas eu cheguei a pegar Bíblia, e disco, e caixinha de promessas, mas nenhum deles descobriu. Só o filho do pastor que sabia, porque era meu amigo e eu contei, mas ninguém descobriu. O Senhor me libertou antes que alguém descobrisse. Porque se eles descobrissem, também eles me vigiariam, eles me policiariam, eles fechariam as portas para mim. Aconteceu o seguinte, eu estava indo para minha casa, acabava de pegar um disco de um cantor evangélico. Estava indo para casa e quando eu cheguei na frente da igreja Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, eu parei e pensei assim, puxa vida, né? Se eu quiser realmente ser cristão, mas cristão de verdade, cristão de nome, eu tenho que parar de roubar. Acho que eu vou fazer isso. A partir de hoje, eu não quero mais roubar nada de ninguém. E peguei o disco e voltei para casa do pastor e coloquei o disco, também ele não viu, eu entrando e colocando o disco. E a partir daquele dia, porque eu tomei consciência de que era cristão, então eu deixei de roubar. Talvez você esteja passando por um problema semelhante. Talvez na sua casa o seu filho seja uma criança rebelde. Sim, você também que está me ouvindo pelas ondas da rádio. Talvez o seu filho seja um filho rebelde. Aquele filho que responde para os mais velhos, aquele filho que só dá problema na escola, que briga na escola e que precisa ser castigado e que você bate e castiga e mesmo assim ele está cada vez mais revoltado. E algumas de vocês às vezes até pagam psicólogos e terapias para os seus filhos querendo que eles se recuperem. Talvez você esteja passando pelo mesmo problema que eu estava passando. Veja bem, meu pai nunca me castigou porque eu roubava. E o meu pai, ele é militar. A maior dificuldade, o maior problema do meu pai era exatamente esse. Ele tinha um medo incrível. Ele tinha um medo de um dia ter que me prender. Imagine ele sendo um policial prendendo o próprio filho. Mas ele nunca me castigou, a minha mãe nunca me castigou, nunca me mandaram para fora de casa. Muito ao contrário, eles tentavam me entender à maneira do possível, da maneira simples como eles são, mas da maneira possível para eles. E por que eu roubava? Hoje eu sei que eu roubava naquela época porque eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção do meu pai, eu queria chamar a atenção da minha mãe. Naquela época, meu pai trabalhava em São Paulo e vinha quase que só os finais de semana para Lorena. Então, eu quase não via o meu pai. Eu queria chamar de uma certa maneira a atenção do meu pai e a atenção da minha mãe. E eu conseguia chamar roubando. Talvez o seu filho seja uma criança revoltada. Talvez o seu filho seja rebelde. Mas, na verdade, a rebeldia, a revolta do seu filho é porque quer chamar a sua atenção. E não adianta bater, gente, não adianta castigar, não adianta deixar marcas roxas, não adianta mandar para fora de casa porque está nas drogas, ou porque está começando a beber, ou porque está andando com umas companhias, não adianta fazer uma tempestade no copo d'água. Desculpem, mas não adianta. Eu sei que não é fácil ser pai e ser mãe nos dias de hoje, mas
o melhor caminho não é o desespero. O melhor caminho é o amor. Se o seu filho é uma criança revoltada, se a sua filha é uma criança rebelde, na verdade eles querem a sua atenção, eles querem o seu carinho. E não pense você que você já enche o seu filho e a sua filha de carinho. Não, não pense você, porque carinho nunca é demais. Não confundam carinho com adulação. Não podemos confundir isso. Carinho é carinho, adulação é adulação. Não podemos ficar mimando crianças. Não é esse o caminho que o Senhor reserva para nós. Mas o caminho é o amor. O caminho é o amor. E graças a Deus não precisou polícia, não precisou cadeia, não precisou choque elétrico, não precisou nada, nada, nenhuma surra, nada, não precisou nada. O Senhor quis me libertar e o Senhor me libertou. Por quê? Porque eu tomei consciência. Eu roubava, isso é errado, eu preciso deixar de roubar. E o Senhor me libertou. E aconteceu que em 1980 eu me tornei evangélico, como disse, da Assembleia de Deus. Entrei. E como antes eu queria ser padre, lá eu procurava ser pastor. Aqui padre não casa, lá pastor tinha que ser casado, então já tratei de arrumar uma namoradinha. E já comecei, graças a Deus o Senhor me livrou de uma fria. Não que casamento seja uma fria, entendam bem. É que quem não tem vocação para o casamento se frustra. É a mesma coisa, quem não tem vocação para o sacerdócio se frustra. E eu tenho vocação para o sacerdócio. Se eu tivesse me casado, provavelmente eu teria me frustrado, é claro. Mas o Senhor me libertou e o Senhor me quis ali. Foi plano de Deus que eu ficasse na Assembleia de Deus. E de 1980 a 1985 eu fui evangélico. E dentro da igreja evangélica eu participava da escola dominical. Com o tempo eu fui professor da escola dominical. É como se fosse um catequista dentro da igreja hoje. Só que eu decorava a Bíblia, graças a Deus eu tenho a Bíblia não só na minha mente como no meu coração e tento tê-la na minha vida. Eu tenho muita facilidade para isso, para a glória de Deus. E com o tempo eu até me tornei uma espécie de professor dos professores de escola dominical. Ou seja, eu expunha a aula para que eles depois pudessem expor nas salas de aula. É essa técnica que eles tinham. Eu expunha a aula, os professores tiravam as dúvidas da lição comigo e depois eles iam dar aula e eu então supervisionava. Eu fiz o curso CAPED, que é um curso de 1 semana intensiva para professor de escola dominical. Eu fiz curso de evangelização, evangelismo pessoal, que é uma espécie de Lumen 2000, de evangelização 2000. Então eu pregava em praças públicas, em rádios, eu pregava de casa em casa, em prostíbulos, dentro de ônibus, dentro de trem, e no que o Senhor me mostrasse para pregar, eu estava pregando, eu estava evangelizando. Nós éramos preparados para aquilo. E por que eu falei tudo isso? Além disso, eu ainda fiz um curso de teologia lá de 3 anos. Por que eu falei todos esses cursos para vocês? Porque eles tiveram 5 anos para condicionarem a minha cabeça e a minha vida. Sabe o que é condicionar? É o que os jovens dizem, desculpe eu usar esse termo, é um termo vulgar, mas os jovens usam muito. Eles fizeram a minha cabeça para que eu não saísse mais da Assembleia de Deus. A Igreja Católica era apresentada como a inimiga número 1 da evangelização, do cristianismo e do Deus vivo. Não só a Igreja Católica, mas o Espiritismo e os cultos afro-brasileiros. Então, eu pregava muito contra a Igreja Católica, contra o Espiritismo e contra os cultos afro-brasileiros. De repente, a minha primeira professora de escola dominical se aproximou de mim e disse assim: Cleodon, você já ouviu falar do Padre Jonas Abib? Falei, não sei quem é o Padre Jonas. Olha, o Padre Jonas, ele tem
uma rádio chamada Canção Nova. Todo dia, ao meio-dia, o Padre Jonas faz um programa. Eu gostaria que você escutasse o Padre Jonas. Naquela época eu não entendi por que uma evangélica estava me mandando ouvir o Padre Jonas. Hoje eu sei que era plano de Deus, mas naquela época eu entrei em parafuso. Desculpem, mas eu entrei em parafuso. E eu fui escutar o Padre Jonas. Liguei lá na Canção Nova, lembro até hoje, aquele radinho, liguei. O Padre Jonas começou a falar e aconteceu comigo aquilo que eu chamo de amor à primeira escutada. Dizem que tem amor à primeira vista, comigo foi amor à primeira escutada. E a partir daquele dia eu comecei a comer, eu comecei a beber de tudo o que o Padre Jonas falava. E é claro, quando ele falava de Nossa Senhora, eu desligava o rádio, porque daí era idolatria. E o Espírito Santo colocava no meu coração o desejo de ver o Padre Jonas. Eu tinha que ver como é que é o Padre Jonas. Porque quando ele fala, a impressão que dá é que ele tem 25 aninhos, não é verdade? A voz de jovem. E aquela curiosidade de ver, de quem é Padre Jonas, como ele é. Saí procurando uma foto do Padre Jonas. Consegui encontrar num disco que ele tem, O Amor Vencerá, ele tem uma foto pequena atrás. Olhei e falei, esse que é o Padre Jonas. Um dia eu estava indo para a Assembleia de Deus, era uma terça-feira, eu de terninho, com a Bíblia debaixo do braço, estava indo. E de repente o Padre Jonas vindo, eu olhei assim e falei, mas eu conheço esse homem. O Padre Jonas olhou para mim e falou assim, boa noite, filho. Daí eu lembrei que era o Padre Jonas pela voz, eu estava sempre escutando. Falei, boa noite, padre. E aquela noite eu fui feliz da vida para o meu culto na Assembleia de Deus, porque o Padre Jonas havia me falado boa noite. Mas eu não falei para ninguém, porque senão eles iam expulsar capeta até da minha sombra. Desculpem eu falar assim, mas na verdade era isso que ia acontecer. E vinha aquela dúvida, e agora? E agora? Como é que faz? Onde o Padre Jonas foi? Eu preciso saber, eu quero escutar o Padre Jonas um dia. E eu fiquei sabendo que o Padre Jonas dava uma palestra todas as terças-feiras em Lorena, no secretariado. Eu estudava à noite naquela época. Eu pulei o muro da escola. Olha, crente fazendo coisa errada. Eu pulei o muro da escola e fui lá ouvir o Padre Jonas. Naquela noite eu fui e fiquei na janela, porque muitas pessoas me conheciam. E eu escutei o Padre Jonas. E eu me encantei ainda mais pela maneira como o Padre Jonas estava falando de Deus. Aquela maneira ungida, aquela maneira simples, aquela maneira gostosa de evangelizar. O Espírito Santo colocava no meu coração, você agora precisa falar com ele. Gente, eu orei durante uma semana. Orei, jejuei. Orei mesmo. Porque naquela outra terça-feira eu havia me decidido ir conversar com o Padre Jonas. E fui. Entrei dentro do salão. Padre Jonas, eu lembro até hoje a passagem, ele estava falando que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se arrebenta. Naquela noite eu entrei, fiquei escutando o Padre Jonas. Se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo ali, eu iria dizer, eu vim evangelizar o Padre Jonas. E para mim, que era evangélico, realmente eu estava ali para evangelizar. E nesta, vamos dizer assim, humilde pretensão, não sei se existe humilde pretensão, porque a pretensão já é um orgulho, mas nessa minha humilde pretensão de adolescente, de um início de jovem, o Senhor tocou no meu coração. Depois da palestra me aproximei dele e disse, padre, eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e gostaria de conversar com o senhor. Padre Jonas disse, pois não, filho, fala. Nós vamos conversando no caminho, eu vou pegar o meu carro, está mais ali adiante, e assim a gente vai conversando. Eu falei, tudo bem. Padre, o senhor sabe que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, e também Deuteronômio, capítulo 5, de 1 a 20, estão escritos os 10 mandamentos. Há um versículo que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante do que há em cima no céu, embaixo na terra, não se prostrará diante delas, nem lhes servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus que te guarda e que te gerou desde a terceira até a quarta geração. O
Senhor sabe também que no Salmo 115 está escrito que os homens não devem ser como os ídolos, porque se forem como eles, se os homens fabricarem ídolos, se tornarão como eles. Os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam. Padre, o que o Senhor me diz das imagens dentro da igreja? Eu gostaria que o Senhor me respondesse, principalmente baseado no grego e no hebraico. Porque, veja, eu não consigo entender, Padre. O Senhor é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. O Senhor sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e grego. O Senhor sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico. O Senhor conhece essas línguas. Eu não consigo entender o porquê que o Senhor continua adorando imagem. Eu não consigo entender o porquê que o Senhor ainda é católico. É por causa da Canção Nova? É porque o Senhor é famoso? E se o Senhor vier para a igreja evangélica, então o Senhor deixa de ser famoso? É por causa da sua mãe? Naquela época a mãe dele estava viva ainda. É por causa da sua mãe? Não, porque de repente, se o Senhor se tornar evangélico, a sua mãe pode morrer de desgosto. O Senhor não quer dar esse desgosto para ela. Por que o Senhor é católico? Eu gostaria, porque eu quero aprender, Padre. Eu ainda tenho vocação sacerdotal no meu coração, mas eu não tenho como voltar para a igreja católica por causa das imagens. Eu acho que a igreja católica é idólatra. E o Padre Jonas então me perguntou, filho, vejam, de uma maneira muito didática, de uma maneira muito pedagógica, o Padre Jonas perguntou, filho, para você, o que é idolatria? Falei, Padre, idolatria é quando nós pegamos alguém, alguma coisa, e colocamos no lugar de Deus. E colocamos no lugar de Deus. E o Padre Jonas disse, tá certo. Você está certo. A palavra ídolo, prestem atenção todos vocês que estão me escutando. A palavra ídolo vem do grego eidolon, que traduzido para o português não é uma imagem como essa que nós temos aqui. Uma imagem de Rosa Mística, uma imagem de São José. Não, não é esse tipo de imagem. Isso não é um ídolo. Se você pegar o dicionário do Aurélio e for lá procurar ídolo, você vai ver que está escrito lá. Eu procurei quando eu era evangélico. Ídolo, imagens de santos, imagens de personagens históricos. Só que nós não podemos esquecer que a Bíblia, ela foi escrita por judeus. Os judeus têm uma linguagem diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, um costume diferente, é tudo diferente. Nós não podemos tentar entender a Bíblia como brasileiros em pleno 1993. Claro, nós podemos atualizar e temos que atualizar a Bíblia na nossa vida. O nosso papel é esse. Mas nós não podemos, de repente, tentar entender a Bíblia sem conhecer a cultura dos judeus, ou sem conhecer a língua, o costume e todo esse contexto histórico da vida dos judeus. Para o judeu, o que é um ídolo? Ídolo, vejam bem, é uma imagem, mas não é uma imagem como essa. Eu poderia dizer com muito carinho que é uma imagem simples esta. Não é uma imagem simples como esta. Ídolo é a imagem de uma pessoa que tem um poder especial. Vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, Buda. Aqui no Brasil, Buda é superstição, não é verdade? As pessoas pegam a imagem de Buda, colocam de castigo, então põem de costa para a porta, e colocam dinheiro embaixo pensando que vão ficar ricas. Aqui no Brasil, há esta superstição. Mas, no Japão, na China, na Índia, Buda é um Deus. É um Deus. O que eles dizem? Eles dizem que se você seguir, prestem atenção, se você seguir os ensinamentos de Buda, você vai descobrir o seu karma. Poderíamos dizer que o karma
é a nossa cruz do dia a dia. A nossa cruz, ela tem que nos levar para o nirvana. O nirvana é uma espécie de equilíbrio entre mente, corpo e alma. Se você atingir esse equilíbrio, você vai estar tão perto de Deus, mas tão perto de Deus, que você vai ter a salvação. Isso significa o quê? Se você seguir os ensinamentos de Buda, você chega à salvação, não é verdade? Você chega à salvação. E eu pergunto para vocês, quem é que salva? É Jesus Cristo ou é Buda? É Jesus Cristo. Se eu acreditar que Buda salva, eu estou dizendo que ele, que era um grande filósofo, um grande homem, eu vou dizer que ele, que era um homem, tem um poder que não é dele, mas é de Deus, porque só Jesus pode salvar. Nenhum outro homem salva. Só Deus que salva. Então, quando eu digo que Buda salva, eu estou transformando Buda num Deus. Eu estou transformando a imagem dele num ídolo. Porque se você adorar aquela imagem que é Buda, aquela imagem e os ensinamentos daquela imagem podem levar você à salvação. Deu para entender o que é ídolo? Deu para entender o que é idolatria? Idolatria é você adorar um ídolo. A palavra ídolo não é esse tipo de imagem. Aqui nós temos a imagem de rosa mística. Não é esse tipo de imagem. Não é aquela imagem do patrono da escola, do patrono de uma praça pública. Não, não é aquele tipo de imagem. Isto é uma imagem. Deus não condena a imagem. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, você vai ver que Deus mandou que se fizesse imagem. Deus mandou Salomão fazer 2 imagens de querubins e colocar no Santo dos Santos, que era o local mais sagrado do templo. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal e colocar no madeiro, e todos os que olhassem para a serpente não morreriam envenenados pelas picadas de cobra. Será que esse Deus é tão contraditório assim? Será que Deus mandou todos os pintores, todos os escultores e todos os artistas para o inferno? Miguel Ângelo, Aleijadinho, será que estão no inferno porque eram grandiosos artistas divinamente inspirados por Deus e com tantas maravilhas criadas? Será que aquele que fez a Pietà em Roma está no inferno? Eu não acredito que Deus seja tão cabeça fechada assim. Deu para entender? E do jeito que vocês estão entendendo, graças a Deus eu entendi quando o Padre Jonas explicou. O Espírito Santo tocou no meu coração de uma tal maneira que eu entendi. Eu entendi que a Igreja Católica não é idólatra. Eu entendi que a Igreja Católica não tem ídolos. Então o Espírito Santo colocou um fogo novo. O Espírito Santo colocou uma energia nova no meu coração. Ainda há a possibilidade de ser sacerdote. Ainda há essa possibilidade. Naquela época, Padre Jonas me apresentou um rapaz que era da comunidade, Júlio Brebal, Espanha. E o Júlio então fez cura interior e um trabalho de recatequização. Em 1985, a minha cabeça parecia a Terceira Guerra Mundial. Você olhava, parecia assim que estava saindo fumaça. Você olhava de longe, você imaginava fumaça. Eu não sabia mais, porque quando eu estava na Assembleia de Deus, eu estava salvo. Era a única igreja certa. E agora? E a Igreja Católica também salva. A Igreja Católica não é idólatra. E agora? Eu fiquei apavorado. Eu fiquei totalmente perdido. E graças ao trabalho de Júlio Brebal, Espanha, de Padre Ademar Pereira de Souza, que é salesiano, graças ao trabalho também de Padre Jonas, eu fui me equilibrando e fui acertando os parafusos da minha cabeça. Então eu voltei. E aconteceu comigo, gente, uma coisa incrível. Prestem atenção no que eu vou dizer. Foi só voltar para a Igreja Católica que eu comecei a roubar de novo.
Não teve jeito. Só que o pior de tudo é que agora eu não sou cleptomaníaco, não. Agora eu sou ladrão de verdade. Mas olha, é um segredo, hein? Um segredo para o Brasil inteiro saber. Vejam, hoje eu tenho consciência disso que eu vou dizer para vocês. Hoje, com muita garra, com muito entusiasmo, eu roubo as pessoas, as almas que estão nas mãos de Satanás. Levo para o colo de Maria, e Maria leva para os braços de Jesus. Aleluia por isso. É com o coração aberto que eu faço isso. Amém. 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 Eu não tenho vergonha de dizer o que eu era. Muito ao contrário. Hoje, eu estou numa batalha forte, incrível contra Satanás. E ele está furioso comigo. Eu sei, tenho consciência disso. Mas eu não vou deixar de fazer isso, irmãos. Eu vou continuar roubando as almas que estão nas mãos dele. Eu vou colocar ali nos braços de Maria. E Maria vai levar para Jesus. Ela vai levar para Jesus. Amém. Que coisa incrível. Jesus olhou para os apóstolos e disse para eles: vem e segue-me, e eu vos farei pescador de homens. Maria olhou para mim. Gente, foi lindo. Ela queria me abraçar, ela queria me acariciar, ela queria me pegar no colo. E eu dizia: não, eu não quero. Mesmo dentro da Assembleia de Deus, eu falava mal de Maria, falava mal dela. Mas era uma maneira de Maria estar perto de mim. Ela foi aquela mãe, imaginem vocês, ela foi aquela mãe corajosa, aquela mãe audaciosa, aquela mãe determinada. Maria foi lá dentro da Assembleia de Deus. Ela foi lá, num lugar que ninguém gostava dela, num lugar que ninguém falava bem dela, num lugar que ninguém queria bem. Ela foi lá dentro, lá na Assembleia. Lá ela me fisgou e me trouxe e disse: é aqui que eu quero você servindo o meu filho. Aleluia! E eu disse para ela: Rosa Mística, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vontade do meu Senhor em ti. Ela olhou para os meus olhos e disse: vem e segue-me, e eu vos farei ladrão de homens e de mulheres. Quando eu voltei, eu fiquei, claro, na renovação, porque tudo aquilo que eu tinha de dons, eu não perdi. Dentro da renovação eu continuei com os dons do Espírito Santo que eu consegui na Assembleia de Deus. Mas eu tinha um medo muito grande. Eu vim realmente na fé. E eu conversava com Jesus, eu dizia para ele: Senhor, eu vou ser católico de novo. Eu quero ver no que isso vai dar. Mas eu quero sentir a sua presença na Igreja Católica. Porque, meu Senhor, eu não vou conseguir mais ficar sem o Espírito Santo. Se eu não encontrar o Espírito Santo dentro da Igreja Católica, se eu não encontrar o teu amor dentro da Igreja Católica, eu não vou conseguir ficar. Eu vou acabar voltando para a Assembleia. Num dia, num culto, gente, na Assembleia de Deus, quando eu estava, era um congresso. Eu estava no congresso em São Paulo. Um rapaz lá de trás pegou a muleta, levantou a muleta e foi andando lá de trás até no púlpito. E eu fiquei emocionado, e
toda a assembleia ficou emocionada e nós começamos a louvar o Senhor em línguas e como ficamos cheios do Espírito. E aquilo me dava certeza, realmente eu estou na casa do Senhor. Realmente eu estou. E eu queria ver aquilo também dentro da igreja católica. Se eu não conseguir ver a mão de Deus dentro da igreja católica, eu não sei o que vai acontecer, eu realmente não sei. Eu tenho medo de voltar. Foi numa missa. Eu não era padre ainda, mas foi numa missa. O padre celebrando e naquele momento de cura, eu orando. O Senhor me revelava que Ele estava tocando na rótula do joelho de uma pessoa. E um homem começou a chorar. Ele começou a chorar. E eu esperei que ele parasse de chorar. E o Senhor continuou me revelando. Agora ele estava tocando nas pernas de um homem. E a circulação de sangue estava voltando para as pernas. Eu falei aquilo e o mesmo homem começou a chorar e a chorar alto. Toda a assembleia começou a olhar para aquele homem. E o Espírito Santo dizia para mim, vai lá. E eu disse para o padre, vai lá, padre, vê o que está acontecendo. E o padre disse, eu? É o senhor, vai lá. E o padre foi e Jesus dizia para mim, não, é você que eu mandei. Eu passei o microfone para outro seminarista, ele, o que eu faço? Reze, ore, faça alguma coisa. E fui lá falar com ele. Cheguei lá, o Senhor dizia para mim, ore pelas pernas. Eu me abaixei, comecei a orar pelas duas pernas, e o homem chorando cada vez mais forte, orando. Eu levantei e disse para ele, eu estou sentindo, você está sentindo a sua perna. Eu estou sentindo que você está sentindo a sua perna. E ele disse, eu estou sentindo. O senhor não conseguia ficar de pé? Não, sem as muletas não. Eu tenho certeza, se o senhor deixar essas muletas, o senhor vai andar agora. O senhor acredita que o senhor possa andar sem as muletas? Eu acredito. O senhor acredita que Jesus vai tocar no senhor e que o senhor vai andar aqui? Ele disse, eu acredito. Então, em nome de Jesus, tire a sua muleta e anda. O homem disse, eu não quero mais isso, e começou a andar no meio da missa. Começou a andar. Quando eu estava na Assembleia de Deus, eu vi uma pessoa lá atrás levantando uma muleta. Dentro da igreja, o Senhor me usou. Eu que sou pecador, eu que sou cheio de defeitos, eu que tenho tanta coisa para mudar na minha vida ainda, o Senhor me usou. Para confirmar a minha fé, o Senhor me usou. E eu vi um homem que ia amputar as duas pernas andar. Estava confirmado. Esta é a casa do Senhor. Esta é a casa do Senhor. E mais eu digo para vocês, talvez vocês que estão me escutando, também vocês que estão me escutando pelas ondas da rádio, eu acredito que vocês estão tentando preencher um vazio no coração de vocês. Alguns já conseguiram preencher, outros estão em busca. Uns tentam preencher com drogas, outros com uma sexualidade desregrada, outros com alcoolismo, outros com violência, outros com músicas e filmes sensuais, outros com leituras obscenas. Cada um tenta preencher a seu modo esse vazio. Alguns tentam preencher com uma paixão louca, outros tentam preencher com dinheiro e fama e sucesso, e gastar, e notam que estão cada vez mais vazios. Eu digo para você, eu tenho 27 anos, talvez você diga, é muito criança ainda, não sei, mas eu tenho 27 anos, e nesta pouca experiência que tenho, onde já vivi na Assembleia de Deus, a minha mãe chegou a frequentar um pouco de terreiro e mesa branca. E eu ia com ela quando pequeno. Hoje a minha mãe está totalmente liberta no nome do Senhor. Mas eu cheguei a frequentar. E depois que eu fui para o seminário, eu tive que estudar algumas igrejas evangélicas. Então eu conheço alguma coisa de Reino Universal, de Deus e Amor, de Cristã no Brasil, de O Brasil para Cristo, de Pentecostal Livre, de Igreja da Graça, de Cruzada Cristã e de outras coisas mais. Eu digo para vocês, baseado na leitura que nós fizemos hoje de 1 Coríntios capítulo 11, em nenhum outro lugar
Prestem atenção. Em nenhum outro lugar vocês vão encontrar um Deus tão vivo, um Deus tão real, um Deus que responde às nossas orações com tanta eficácia como aqui dentro da Igreja Católica. Em nenhum outro lugar. Você pode tentar. O máximo que você vai encontrar por aí são símbolos. São símbolos. O pão simboliza o corpo. O vinho simboliza o sangue. Não é nem vinho, é suco de uva que vai simbolizar sangue por aí. Mas aqui não. Aqui o pão se torna Cristo vivo e ressuscitado. O vinho se torna sangue de Cristo vivo e ressuscitado. Nós temos esse Deus vivo. E Ele está no nosso meio para curar. Ele está no nosso meio para libertar. Ele está no nosso meio para batizar no Espírito Santo. Ele está no nosso meio para transformar vidas. E Ele quer transformar você. Ele vai transformar você se você abrir o seu coração e se você der brecha, se você der lugar para o Senhor. Diga não para o mundo, diga não para as seduções do mundo, diga não para a carne, diga sim para Deus, como Maria disse. E daí você vai poder cantar: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quando eu voltei para a igreja, eu descobri algumas coisas muito importantes. E eu nunca tinha pensado nisso na igreja evangélica. Vejam, o marido e a mulher se casam. Do fruto desse amor nasce o filho. E o filho então ele vai se parecer com o pai e com a mãe, não é verdade? E o pai todo orgulhoso diz assim: nossa, veja aí, esse é o meu filho. Todo orgulhoso, é a cara do pai. E a mãe disse: não vem não, hein? Não vem não. Olha, é a minha cor, tem os meus olhos, não vem não. Daí a avó diz: mas o narizinho é igual da vovó. Claro que é. Biologicamente é verdade, claro que é. Biologicamente, geneticamente é verdade. Isso já é provado pela ciência e ponto final. A criança vai se parecer com os antepassados, com tataravó e tudo mais. Por isso que quando é realizado cura interior é necessário que também se atinja os antepassados. É muito importante que se atinja os antepassados. Agora veja, preste atenção no que eu vou dizer. Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tem sangue. O Espírito Santo não tem corpo, não tem cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele, tamanho, tipo de voz. O Espírito Santo não tem vitaminas, proteínas, nem sais minerais. Ele é Espírito. De quem que Jesus herdou tudo isso? De quem? Pela lógica, ele herdou de Maria. E o mais lindo, que Deus o fez homem, Deus o quis homem, mas todo o seu lado orgânico, todo o seu lado físico, ele herdou de Maria. Eu posso dizer para vocês que Jesus era, indiscutivelmente, a cara da mãe. Digo mais para vocês. Jesus derramou numa cruz o sangue por nós. Se ele não tivesse derramado o sangue por nós, nós não teríamos a salvação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós todos teríamos a condenação. Ele derramou até a última gota de sangue na cruz por nós. Mas, gente, baseado no que eu falei, o sangue que Jesus derramou na cruz foi o mesmo sangue que ele recebeu de Maria Santíssima. O mesmo sangue. Claro, era o sangue dele. Mas foi o sangue que ele recebeu já na placenta, quando ele era ainda embrião da mãe dele. Eu posso dizer que o mesmo tipo de sangue de Nossa Senhora era o tipo de sangue de Jesus. Mas eu ainda sou mais audacioso. Na minha opinião, de humilde e simples padre, eu acredito que Maria sofreu mais do que Jesus.
Daí você pode dizer assim, esse padre realmente é louco. Agora ele forçou um pouquinho. Não. Eu vou dizer que não e vocês vão provar para mim que eu estou certo. Quem é mãe aqui, levante a mão. Ah, agora as mães vão entrar comigo no fogo. Pode abaixar a mão. Você tem o seu filho ou sua filha. O seu filho tem 40 graus de febre. Está suando debaixo de um cobertor enorme, tremendo de frio, garganta infeccionada, ouvido infeccionado, chorando 3:30 da madrugada. A senhora fica quentinha do lado do seu marido? Não. A senhora fica do lado do seu filho. E o sofrimento do seu filho se torna o seu sofrimento, não é verdade? A senhora fica desesperada quando vê o seu filho e a senhora não pode fazer nada. O que está acontecendo com ele? E se ele morre? O seu filho está te vendo, então ele diz, agora eu posso dormir sossegada, minha mãe está aqui. Ela não vai deixar que nada de mal me aconteça. Mas a senhora fica desesperada. Se a senhora pudesse estar no lugar dele, a senhora estaria, não estaria? Agora, imagine Maria assistindo toda a condenação de Jesus. Imagine. A senhora é mãe, tem facilidade para imaginar. O senhor que é pai, que ama o seu filho, também pode conseguir imaginar. A mulher sente muito mais do que o homem. Agora, vamos supor. O seu filho sofreu um acidente, foi para a UTI. Vocês sabem que na UTI a pessoa fica totalmente sem roupa, com pano apenas em cima. Ficou vamos dizer assim, eles ligaram aqueles aparelhos assim no coração, então aqueles aparelhos ligados, também na cabeça aqueles aparelhos ligados, num braço tomando sangue, no outro tomando soro, e o seu filho ali, com aquele aparelho no nariz para respirar, e de repente a senhora entra na UTI e coloca todo aquela parafernália, o avental, e sapatilha, e luva, e máscara, e touca, e tudo para entrar ali, esterilizada dentro da UTI, a senhora não pode contagiar o seu filho, e de repente a senhora entra e vê o seu filho nesse estado, o que a senhora como mãe sente quando vê isso? Um desespero, não é verdade? Um desespero. Mas vamos piorar um pouquinho mais. De repente, o seu filho entra em estado de coma. Você sabe que do estado de coma para a morte é um pulinho, como dizem. Mas já foi provado cientificamente que quem está em estado de coma não sente dor nenhuma. Não sente nada. Mas a senhora entra e a senhora sente tudo, não é verdade? A senhora está sofrendo o que o seu filho não consegue sofrer, ele está em estado de coma. A mãe sofre ou não sofre mais do que o filho? Será que Maria, quando viu o filho dela ser traído, quando viu o filho dela ser açoitado, quando viu o filho dela ser pregado na cruz, quando viu que o sangue que ela passou para o filho estava sendo derramado todo na cruz, quando Maria viu que Jesus estava perdoando seus inimigos, quando Maria viu seu filho completamente nu na cruz, quando Maria viu que Jesus estava morrendo, será que Maria não sentiu nada como mãe? Gente, eu quero que vocês escutem bem o que eu vou dizer. Se Maria não tivesse sentido nada, verdadeiramente seria uma deusa. Daí nós teríamos que adorá-la. Imagine você no lugar dela. Maria não teve ódio dos romanos. Maria não teve ódio dos judeus. Não teve. Mas ela perdoou. Guardou tudo no coração. Sofreu. E como ela sofreu? Aquela mulher foi uma mulher de fibra, gente. Aquela mulher foi uma mulher especial. Ela não é deusa, mas esse mérito nós não podemos tirar dela. Ela foi uma mulher muito forte. Ela é uma mulher muito forte. E eu vou te dizer mais. Depois que Jesus morreu, tiraram o corpo dele todo machucado, todo ensanguentado da cruz, morto e frio. E sabe onde colocaram Jesus? No colo de Maria. Será que essa mulher
É uma mulher qualquer? Não. Quem pensa assim, me desculpe, está fora da realidade. Quem pensa assim realmente está alienado. Maria é uma mulher especial e vocês também vão me provar isto. Eu quero perguntar aqui, de vocês mulheres que estão aqui, quais são as mulheres que são filhas de Deus Pai? Levante a mão, por favor. Amém. Se alguma não for, procura o padre depois para batizar. Ele vai batizar, se você achar que não é filha de Deus, ele batiza. Ele vai conversar com você, ele vai tentar chegar numa solução. Agora, então vocês são iguais a Maria. Maria também é filha de Deus. Quais de vocês mulheres, preste atenção na pergunta, quais de vocês mulheres que ficaram grávidas de Jesus Cristo e colocou uma criança no mundo sabendo que essa criança é Deus? Levante a mão. Oh, graças a Deus. Em outro lugar já levantaram a mão. Eu pensei em expulsar espírito por lá. Para terminar agora, uma terceira pergunta. Quais de vocês mulheres que já chegou no marido e disse assim, benzinho? Benzinho. Algumas dizem, paiinho. Eu, tua mulher, estou grávida do Espírito Santo. Qual é a mulher que já fez isso? Qual foi o marido que acreditou? Graças a Deus não tem ninguém. Maria também não falou com José. Quem falou foi o anjo. Mas Maria se tornou uma mulher especial, porque sobre a face da terra, prestem atenção nisso, sobre a face da terra, nenhuma outra mulher teve uma intimidade tão grande, tão profunda com Deus como Maria. Ela se tornou filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Deus Espírito Santo. Esta honra nós não vamos aceitar. Melhor, nós não vamos tirar, nós não vamos rejeitar dela, mesmo que nós não aceitemos, não tem como. Não é uma honra que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou. Não, esta honra foi o próprio Deus quem deu. E quem não aceita esta honra em Maria está não aceitando Deus, o plano de Deus. E eu vou dizer, para poder terminar, do jeito que você ama o seu filho, Maria ama você. Do mesmo jeito. Mais duas perguntinhas. Das mulheres que estão aqui. As mulheres casadas, por favor, mais uma vez. Pode abaixar. Se vocês mentirem, o Espírito Santo vai puxar a perna. Dessas mulheres que estão aqui, qual é a mulher que tem coragem de morrer pelo próprio marido que tem? Levante a mão. Uai! Padre Cássio, empresta o seu óculos, que eu acho que eu não estou enxergando direito. Uai, não tem mão mesmo levantada aqui? Tá bom, eu vou mudar a pergunta, Das mulheres que estão aqui casadas, qual é a mulher que teria coragem de morrer pelo próprio filho que tem? Levante a mão. Amém, uma grande salva de palmas. Agora eu que aplaudo as mães, claro. Veja, não é para o marido brigar com a mulher quando chegar em casa, não é? Mas é importante que você entenda, o amor que a sua mulher tem por você é diferente do amor que ela tem pelo filho. Quando morre um parente, as mães podem não aceitar isso, não sei, mas quando morre um parente, um amigo, a impressão que dá é que morreu uma parte da gente, não é verdade? Mas quando morre um filho, a impressão que dá é que o coração para de funcionar, não é isso? Filho é filho. Agora eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer agora. A senhora que é casada
não morreria pelo seu marido, mas a mãe dele morreria por ele. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque é mãe. Maria morre por você também. Do mesmo jeito Maria morre por você. Daí você diz: ah, mas eu já estou muito velha. Maria morre por você. Ah, mas eu sou muito criança ainda. Maria morre por você. Ah, mas eu já sou careca, barrigudo, feio, velho. Maria morre por você. Ah, mas ninguém me ama. Eu sou desvalorizado, ninguém me aceita. Eu não tenho espaço. Maria morreria por você, porque ela é sua mãe. Talvez você seja um filho rebelde, mas Maria é a sua mãe. Ela ama você. E você pode ter certeza disso. Gente, nós não podemos divorciar Maria do Espírito Santo. Nós não podemos sequestrar Jesus de Maria Santíssima. Olha, eu sou de Jesus a mãe é uma mulher qualquer. Eu sou de Jesus, eu fico com Jesus. Maria, que me desculpe, mas depois. Não podemos sequestrar Jesus, nem podemos divorciar Maria do Espírito Santo. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas ali não é o que Deus uniu, o próprio Deus se uniu. Quem somos nós para separar? E eu digo com toda alegria para vocês, hoje, eu com muita honra sou sacerdote por causa de Maria. Hoje com muita honra eu posso dizer, eu sou de Maria e Maria é minha mãe. Estando em pé.